Então, nessa ação penal 503.7800, depoimento do senhor Paulo Remy Gillette Neto. Gillette, né? Gillette. Senhor Paulo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha serão feitas algumas perguntas ao senhor, pedir para o senhor respondê-las. E na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Com certeza. Eu vou advertir o senhor, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Se tiver alguma dúvida quanto a alguma questão, o senhor pode levantar e nós esclarecemos, certo? As testemunhas, as defesas que arrolaram a testemunha, a defesa de Genésio Chavinato, né? Isso, As perguntas então, doutor. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde. O senhor conhece o doutor Edson Coutinho? Conheço. O senhor realizou alguma reunião com ele? Ele esteve me visitando no meu escritório há cerca de uns 10 anos atrás. Foi uma reunião apenas? Foi uma reunião. Tá, ele disse aqui no segundo interrogatório dele, após ele celebrar a colaboração ou delação premiada, de forma sintetizada, Ok. que o senhor solicitou o pagamento de 18 milhões de reais para a W Torre sair do consórcio Novo Sempre. E a pergunta é, isso é verdade ou não? Não é verdade isso. Eu não solicitei, como também a W Torre não se retirou do processo concorrencial. Nós não participamos do consórcio Novo Sempre, e sim do processo concorrencial. Tá, e num outro consórcio que teve da CIPD, da mesma forma também houve por parte da W Torre alguma participação de cobertura ou não participação em relação a essa questão? Nós participamos, atendemos o edital, entregamos nosso preço até o final do processo. Tá. O senhor conhece Genésio Schiavinato Júnior? Não. Sem mais perguntas, excelência. Os demais defensores têm indagações? Tem? Isso, senhor, excelência. O microfone dele. Pela defesa de Edson Coutinho, o senhor conhece Carlos Veiga? Carlos Eduardo Veiga, sim, conheço. E qual a sua relação com ele? Ele é uma pessoa que foi contratada pelo grupo por meados de 2006 como advisor do grupo para o setor de óleo e gás. Naquele momento, Petrobras tinha anunciado um grande plano de investimento, um protenso plano de investimento, e nós, como empresa de construção civil, uma das nossas empresas de construção civil, acreditávamos que deveríamos olhar o setor de óleo e gás em toda a sua extensão, desde as obras civis até as obras de propriamente óleo e gás. E procuramos alguém para ser nosso advisor, por nós não termos nenhuma experiência nesse setor até aquele momento. E Carlos Veiga cuidava da área de construção civil, de busca de novos negócios? Ele era um advisor. Ele trazia alguns negócios, comentava o que estava passando no mercado, quais eram os movimentos de mercado. Ele não era funcionário da companhia. E qual a relação de Carlos Veiga com a obra do SEMPS? O Carlos Eduardo Veiga, ele era nosso advisor para tudo aquilo que envolvia o setor de óleo e gás. Consequentemente, ele também nos assessorava no setor da obra do SEMPS, que envolvia a Petrobras. Então é correto dizer que o Carlos Veiga tinha interesses na obra do SEMPS? É correto dizer que ele era nosso advisor para todo o setor de óleo e gás, incluindo a obra do SEMPS. Se nós ganhássemos a obra do SEMPS, fôssemos vencedor naquele certame, com certeza ele teria a sua remuneração. E qual era o tipo de remuneração dele? Era comissionamento? Ele tinha um success fee. Ok. Tá? Um sucesso caso nós atingíssemos o nosso objetivo de rentabilidade ao final da obra. Ele prestava serviços para a W Torre entre 17 de agosto de 2007 e 19 de setembro de 2007? Confesso que não sei lhe precisar as datas com essa exatidão, mas acredito que entre meados de 2006 meados de 2008, acredito que sim. Não, a precisão, como o senhor está colocando, não tem. Certo. Neste período, o senhor esteve em reunião com Edson Coutinho e o senhor Carlos Veiga? Eu estive, na realidade, eu recebi uma ligação do Carlos Eduardo, dizendo que o senhor Edson havia procurado e que gostaria de ter uma conversa comigo. O Carlos me adiantou. Eu não recordo com toda, fazem 10 anos, e a minha memória não é tão perfeita. Mas o Carlos disse que não conhecia, não tinha tanto contato com o senhor Edson, que ele gostaria de conversar com alguém da W Torre
a respeito de obras. A obra daquelas duas concorrentes que nós estávamos participando. Naquele momento ele queria conversar com alguém da W Torre. Eu tinha acabado de chegar na companhia. Eu havia aproximadamente um ano que estava na companhia. Eu não sou do segmento, eu vim do mercado financeiro, tinha chegado. Como eu não conhecia o Sr. Edson, não conhecia o mercado, procurei os meus pares se alguém conhecia o Sr. Edson, pessoas que trabalhavam na companhia, ninguém o conhecia, e eu resolvi atendê-lo. Então nós tivemos uma reunião. E qual foi o objeto dessa reunião? Eu diria que ela foi um pouco surreal, ou sui generis, porque ele veio conversar conosco sobre as obras do qual nós estávamos participando, os consórcios que nós estávamos participando. Como imagino, nós não nos conhecíamos, então como toda reunião de quem não se conhece, talvez os primeiros 45 minutos, ou 1h30, como bons latinos, falamos de futebol, de política, de tudo aquilo que se referia ao mundo cotidiano. E no meio dessa conversa, a reunião tomou um tom diferente. Foi aí, essa parte eu me recordo, porque isso me incomodou muito. Eu era entrante no mercado, atender alguém que eu não conhecia, que ninguém na minha empresa o conhecia, e de uma certa forma começar a fazer críticas à nossa companhia, de que nós não tínhamos competência, de que essa obra era muito complexa, que nós íamos perder dinheiro, que isso podia levar a gente a quebrar. Isso, talvez por ser um mercado financeiro, eu não sou uma pessoa com uma personalidade muito educada, fiquei um pouco nervoso, ao ponto de que quando ele falou uma frase, que essa sim me marcou, de que nós estávamos metendo a mão num vespeiro, tá certo? Que nós não devíamos meter nisso, eu dei como encerrada a reunião, e dali acabou a reunião. O senhor não se lembra bem do período da reunião, quem participou, mas se lembra da frase. Essa frase eu me lembro. O resto o senhor não lembra? Não, como eu lhe disse, eu lembro que o Carlos Eduardo me ligou, o Carlos Eduardo me pediu para atendê-lo, eu atendi. O Carlos Eduardo não participou da reunião porque tinha outras atividades, não foi tratado por nós como uma reunião de suma importância, até porque nós não conhecíamos a pessoa e eu não conhecia nem a companhia nem a pessoa. Quando eu cito que eu lembrei, é porque eu acho que essa fase foi um pouco ameaçadora. Né? E essa ameaçadora, eu me recordo, como eu recordo de outras passagens da minha vida, que as pessoas fizeram frases ameaçadoras para mim. E mesmo sendo uma reunião de pouca relevância, como o senhor colocou agora, o senhor dispôs de horas a fio para tratar dela? Eu não dispus de horas a fio. O senhor está me dizendo que foi pelo menos 1h30 de conversas iniciais, e depois disso a reunião iniciou. Então me parece que devem ter sido aí no mínimo 3 horas. Se ele precisar, são 3 horas. Certo. E se são horas a fios, 1h30 ou 2 horas, cada um tem uma forma de atender as pessoas. Uhum. Eu sou solista e ouvi as pessoas. Se demorou 1 hora, 1h30, para mim não foi nada irrelevante. Você tem alguma pergunta? Você tem mais perguntas, excelência? Outros defensores sem indagações? Pode alcançar o microfone. Sr. Paulo, por gentileza, o senhor lembra a data dessa visita que o senhor Edson fez no senhor? Quando foi isso? Não, eu não me recordo. Eu até tentei buscar nas nossas agendas e nos nossos controles, mas nós mudamos de sede, a companhia 2 vezes nesse período. Fazem 10 anos e eu não tenho absolutamente nada. Não sei lhe responder a data com toda a precisão. E o senhor não conhecia o senhor Edson Coutinho antes dessa reunião? Não, nunca tinha estado com ele. Nem o senhor, nem ninguém da companhia? Das pessoas que eu fiz questionamento na companhia, que basicamente eram as pessoas relevantes, ninguém conhecia o senhor Edson, ninguém tinha estado com ele ou conversado com ele ainda. Na colaboração do senhor Edson Coutinho, ele disse lá o seguinte, né? Ele afirmou que o senhor teria dito a ele que a empresa poderia informar a Petrobras que não teria condições de realizar a obra, desde que, em contrapartida, o consórcio pagasse 18 milhões. Foi isso que aconteceu? Hipótese alguma. Eu só queria deixar um esclarecimento, porque isso está registrado nos autos e na ata da Petrobras. Se me permite, excelência, um pouco longa a resposta, mas nós resolvemos entrar nesse segmento. Nós somos uma empresa que temos, naquela época, 27 anos e sempre atendemos a iniciativa privada. Com este novo movimento que a Petrobras fez, nós resolvemos entrar nesse segmento, contratamos nossos especialistas, olhamos o mercado com profundidade. Fomos convidados, fomos lá, fizemos uma apresentação na Petrobras para nos qualificarmos, vamos assim dizer. Fomos convidados a participar dessa obra. Investimos todo o nosso tempo com a nossa engenharia, com os nossos fornecedores
entenda que nós não somos uma construtora comum que do tijolo até o prédio pronto, nós somos como se fosse uma montadora. Chamamos todos os prestadores de serviço, fizemos as melhores análises, apresentamos a nossa proposta e fomos tidos como vencedores. Comemoramos, fizemos uma grande festa na companhia. Nós tínhamos um prédio, tinha um barulho, fazíamos tudo isso. Era praxe nosso no setor privado quando fazíamos isso. Para nossa surpresa, nós fomos desclassificados por questões técnicas. Contratamos um escritório de advocacia, porque nós não tínhamos essa experiência. Entramos com esse recurso na Petrobras. Nesse instante, e só vi na ata, agora eu estou falando com todo esse detalhe, porque eu fui ler o tema agora. Na ata, nós entramos com recurso, o consórcio Novo Sempre questionou nosso recurso, Andrade Gutierrez questionou nosso recurso, e depois de 60 dias nós fomos dados como vencedores, ou seja, tudo aquilo que diziam que nós tínhamos capacidade técnica, capacidade econômica financeira e capacidade de gestão da obra, nós provamos a Petrobras e fomos selecionados. Depois disso, nós fomos chamados a Petrobras, numa reunião. Fomos avisados que iríamos ser chamados, marcaram uma data de uma reunião, cujo tema era discutir descontos. Nós fomos lá, apresentamos nosso motivo de não termos condições mais de desconto. Essa obra estava 40, nós fizemos 854 milhões, colocamos uma margem baixa e tínhamos um interesse estratégico em vencer, porque era a nossa entrada no segmento e essa era uma obra com muita visibilidade. Pois bem, fomos lá, nossos diretores participaram da reunião, negociaram com a Petrobras, olharam parte técnica, parte de prazo e concederam, depois de muita discussão, 2 milhões e 300 aproximadamente de desconto, que saiu da nossa margem. Foi o limite que nós, naquele momento, acionistas, concordamos com a diretoria. Nessa própria ata, a Petrobras pede uma declaração nossa se aquele seria o nosso último preço e definitivo. E os nossos diretores assim o assinam como o último preço final e definitivo, não dando direito a nós a recorrermos esse preço. Surpresa, depois de um período, nós fomos informados que um outro consórcio, o segundo colocado, foi lá, venceu e deu mais 7 ou 8 milhões de reais de desconto. O que, para nós, foi uma surpresa desagradável, a gente ia comemorar, tinha festejado, mas nós perdemos. Mas qualquer que fosse o movimento, 7 milhões de reais seria impossível para nós darmos de desconto. Então nós fomos até o final, negociamos até o final, recorremos a tudo e perdemos. Esse processo foi um processo longo, um processo muito complexo com os nossos fornecedores, tanto é que a partir desse processo, o grupo WTorre tomou uma decisão estratégica de nós não participarmos mais de nenhuma concorrência pública no mercado. E nós voltamos às nossas origens e trabalhar só com o mercado privado. Foi a nossa primeira inserção nesse segmento e a última inserção no segmento. Não sei se respondi com detalhes sobre isso. Agradeço. Seu Paulo, mais uma perguntinha. O senhor se recorda, quando a Petrobras selecionou as empresas que iriam fazer parte das licitações de Vitória, Sempre, CIPD e Santos, a WTorre constava dessa lista de convidadas? Confesso que eu não me recordo e não tive acesso a isso. O senhor se lembra mais ou menos quando que ela obteve cadastro na Petrobras? Não, eu teria que verificar na companhia, realmente eu não tenho isso. Dentro da nossa estrutura, a empresa tinha seus executivos que trabalhavam nisso, mas isso era uma praxe. Tá, eu li aqui, seu Paulo, um comunicado que o senhor tinha feito uma nota à imprensa, né? Começa repudio veementemente, falando sobre a colaboração do senhor Edson Coutinho. O senhor confirma essa? Confirmo. Se quiser ler, como, se o desculpa? senhor quiser ler, fique à vontade. Não. O senhor está... Obrigado. Nada mais, excelência. Outros defensores têm questões? Excelência, me ocorreu uma indagação, caso os defensores, o Ministério Público, a Excelência... No microfone, então, José. Boa tarde, senhor Juliano. Boa tarde. Não ficou muito claro para mim. O senhor confirma que participou de uma reunião com o senhor Edson. Confirmo. O senhor Carlos Eduardo Veiga participou dessa reunião concomitantemente? Estava junto com o senhor? Carlos Eduardo trouxe o Edson, apresentou o Edson e foi cuidar de outros assuntos, não me falha a memória, referente aos nossos dia a dia da companhia. Ele não participou da reunião como... Apresentou o senhor Edson e o deixou na reunião como de praxe. que só vocês dois estavam presentes. Exatamente. Pois não, excelência, obrigado. Outros defensores têm indagações? Ministério Público. Tem sim, excelência. Seu Paulo, boa tarde. Boa tarde. Só para ficar claro, o senhor disse que nessa reunião que o senhor teve com o senhor Edson foi tratado
o assunto foram obras da Petrobras, especificamente essas duas obras para o CIPD e para o Novo Sempre? Bom, a reunião foi uma reunião de amenidades primeiro, depois houve o intuito de falar o que nós estávamos participando do mercado. O mercado sabia naquele momento que nós estávamos participando, nós tínhamos ganho a concorrência, estávamos participando da licitação da Petrobras. Então, falou-se muito sobre essas obras, como a gente estava vendo, era estratégico para nós éramos um novo entrante nesse segmento. Mas não se falou especificamente, até por não ser engenheiro e não ter um conhecimento muito extenso desse processo, não me recordo de ter entrado com muita riqueza de detalhes, doutor. Certo, mas o senhor disse que o senhor Edson chegou a dizer questões acerca da competência técnica que a W Torre teria para executar as obras. Ele estava se referindo a quais obras? A obra do Novo Sempre e uma segunda obra do CN, eu me esqueço a sigla CIPD. Certo. Essas obras eram obras de alta tecnologia, eram obras de construção civil, da qual nós entendíamos que tínhamos as maiores competências para tal. Até porque fizemos vários prédios a partir disso, para iniciativa privada no Brasil. Complexo JK, Arena do Palmeiras, uma série de outras grandes obras de cunho de construção civil. Então aquilo para nós era estratégico. Certo. Nesse contexto, o senhor disse que se recordou de uma frase ameaçadora. Essa frase ameaçadora o senhor entendeu no sentido de que a W Torre deveria sair dessas licitações das obras da Petrobras? Doutor, confesso que eu não tenho assim 10 anos a posterior, mas eu diria que nós não éramos bem-vindos nesse tipo de concorrência. Essa foi a minha interpretação. Certo. O senhor, então, tinha conhecimento dessas obras, tinha conhecimento que a W Torre participava dessas licitações? Eu era CEO do grupo, eu era representante do executivo, o primeiro executivo do grupo, e todas as atividades de construção, empreendimento imobiliário, entretenimento. A W Torre tem uma vasta áreas de atuação do setor privado, elas respondiam diretamente a mim. Certo. Consta na denúncia desse processo que o senhor Walter Torre, ao ser ouvido perante a autoridade policial, destacou que no decorrer do procedimento licitatório do Novo Sempre, percebeu que havia um grupo de empresas ajustadas com o fim de minar a competitividade e boicotar os concorrentes. Ele disse ainda que percebeu um descontentamento no mercado com relação a tal possibilidade e que Ricardo Pernambuco Júnior lhe informou que a obra do Sempre era do grupo. O senhor tem conhecimento sobre esses fatos? Eu tenho conhecimento sobre essa narrativa do Walter que o senhor acabou de escrever. Eu tenho um conhecimento que naquele momento os nossos fornecedores não são fornecedores só de materiais, tá? São fornecedores de partes da obra e processo. Haviam sido procurados também pelos nossos concorrentes, querendo saber o que eles tinham feito para nós num tom de pressão. Mais uma vez, eu era o CEO do grupo, eu não entrava no detalhe de cada obra, com toda a riqueza de detalhe do que estava acontecendo com os fornecedores. Certo, mas o senhor teve conhecimento à época dos fatos, o senhor Walter Torre lhe narrou isso? Eu não fiz uma narrativa, a gente tinha nossas reuniões de diretoria, ele comentou que nós estávamos sofrendo pressão por ter entrado nessa obra. Certo. O senhor disse também que no decorrer desse procedimento licitatório do Novo Sempre, houve uma reunião em que os acionistas acordaram acerca do limite máximo do desconto que seria dado nessa obra, correto? Correto. E que depois disso os senhores perderam a licitação porque o consórcio Novo Sempre ofereceu um preço inferior. Certo. Certo. Os senhores recorreram disso? Não cabia. Primeiro ponto, nós assinamos um documento na ata da Petrobras de que aquele era o nosso preço final e definitivo. Portanto, não caberia recurso, certo? Segundo, a diferença de preço ofertada pelo consórcio era tamanha que mesmo que nós recorrêssemos a isso, nós não iríamos oferecer aquele preço, então, que eles estavam oferecendo. Era uma diferença, agora vendo os números com mais profundidade, de 7 milhões e 300. Então não tinha a menor condições de nós continuarmos no processo. Certo, mas só de forma objetiva, os senhores, depois de oferecer esse último preço, apresentaram algum outro recurso nesse processo? Não apresentamos nenhum outro recurso nesse processo. Não cabia nenhum outro recurso no processo. Certo. O senhor disse que conhece o senhor Genésio. O senhor não conheço. Não conhece? Não, eu disse que não o conheço. Perdão, eu entendi incorretamente. No grupo W Torre, o senhor era o único que tratava dessa licitação do Novo Sempre ou havia outros executivos? Não, havia o senhor Francisco Caçador, que já esteve depondo aqui, o senhor Walter Torre, e tinha os nossos engenheiros, que era um grupo de trabalho. Nós trabalhamos num modelo de que quando temos um grande projeto, a gente faz uma célula de trabalho,
E essa célula se encarrega de fazer toda a parte de projetos, custos, orçamentos, para que a gente possa ser competitivo. Certo. O senhor conhece o senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros? Eu conheço o seu Junão. Parte pela mídia e parte depois, uns 2 anos depois, ele esteve conosco sobre um assunto de participarmos juntos em Biotussult, que é a nossa especialidade no Chile. Certo. A respeito dessa licitação do Novo Sempre, o senhor teve alguma reunião com o senhor Agenor? Não, não tive nenhuma reunião com o seu Agenor. O senhor conhece o senhor Léo Pinheiro? Não. Certo. O senhor tem conhecimento se o senhor Walter Torre conhece o senhor Léo Pinheiro? Conhecimento não tenho para lhe afirmar aqui. Teríamos que perguntar a ele. Sabe se o senhor Agenor Medeiros conhece o senhor Walter Torre? Aí eu Certo. O senhor conhece o ex-executivo da Petrobras, Renato Duque? conheço o Renato Dux. O senhor teve alguma tratativa com ele a respeito dessa obra do Novo Sempre? Não, não tive nenhuma tratativa com o seu Renato Dux sobre a obra do Novo Sempre. E o senhor Pedro Barusco, o senhor conhece? Conheço. Teve com ele alguma tratativa a respeito desse consórcio? Não, nenhuma tratativa sobre os consórcios. A minha tratativa com o Barusco, com o Duque, para não ficar dúvidas, foi que a posterior nós fizemos para o Fundo Rio Bravo um estaleiro do qual a Petrobras era a encarregada de verificação técnica e eles dois participavam da parte técnica de verificação, como é que eram as paredes, então ali eu os conheci. Perfeito, seu Paulo, muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. O assento de acusação tem questões? Um esclarecimento muito rápido aqui. O senhor disse que estava há mais ou menos 1 ano no W Torre, isso? Isso em 2006, quando ocorre, sim. E o senhor tinha vindo de onde? Eu fui fundador de uma companhia chamada Galeás Associados, especializada em restauração de empresas, e fiz restaurações de empresas em grandes corporações como BCP, Intelig, Lojas Americanas, Telemar. E eu era sócio de um fundo de investimentos com um grupo americano chamado AIG, que era a maior seguradora do mundo naquele momento, antes do crash de Assim, 2008. eu queria saber se o senhor tinha vindo desse ramo de construção, Não. mas não, então, né? Não. Perfeito. E o senhor Edson Coutinho, quando falou com o senhor, ele falava em nome do consórcio, da Chain ou de quem exatamente? Olha, eu não me recordo, excelência, se ele usava a primeira pessoa do singular ou a do plural. Me parecia que falava em nome do consórcio, mas eu seria leviano dizer afirmativamente, assertivamente, em nome de quem ele falava. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas afinal ele queria que a W Torre saísse da licitação, era isso? Ele não chegou, nós não chegamos a discutir saia, faça isso, aconteça isso. Ele qualificava a gente como empresa que não tinha competência suficiente em todos os segmentos para estar. Consequentemente, não deveríamos estar lá. Isso Essa foi era a mensagem. logo após o resultado da licitação? Que momento que foi isso? Eu não me recordo, excelência, eu não me recordo quando foi essa reunião, então eu não tenho assim, a data no cronograma exato, cronologicamente falando. Mas a W Torre já tinha sido a vencedora. Ou melhor, Sim. eu tinha sido Sim, apresentado a vencedor. proposta. Já tinha e sido tornado vencedor, já público. tinha entrado com recurso, já estávamos discutindo e continuamos discutindo. E fomos até o final da discussão. E o Ministério Público afirma aqui que haveria uma espécie de um cartel de empreiteiras e as empresas do ramo fazendo ajustes de licitação entre elas. O senhor tinha conhecimento desses fatos na época? Não, pode ser algum. Isso não está relacionado com a posição do W Torre de abandonar esse mercado? A posição de abandonar o mercado foi a surpresa de como isso foi conduzido. Uhum. Nós demos o melhor preço. Fomos questionados, demorou muito a aprovação. Até porque os preços no país vão subindo. Segundo esse tipo de reunião, pressão dos fornecedores. E o Brasil, naquele momento, também tinha um trend extremamente positivo na área privada. Então nós resolvemos voltar para aquilo que era o nosso mercado tradicional, clientes como Volkswagen, Nestlé, esse tipo de empresas, e desistimos completamente do setor público. E continuamos até hoje. O senhor continua na W Torre? Eu hoje não sou mais executivo da companhia, mas continuo como acionista da companhia. Tá bom. Esclarecimento do juízo, então pode interromper a gravação.